O que, assim, levando para a realidade das pessoas que estão assistindo, vamos imaginar que sejam pessoas de diferentes profissões, na sua opinião, conhecimentos básicos sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso, a mente, as emoções, o que isso pode, para essa pessoa, para um leigo, vamos dizer assim, assistindo isso, ele pode ter como um conhecimento e, assim, aplicar ou ter um autoconhecimento em relação das relações sociais, das decisões que essa pessoa vai tomar ao longo do dia, ou até mesmo se formos levar para a administração pública, saúde pública, o que você acredita que isso pode ajudar no entendimento aí do funcionamento do sistema nervoso ou da psique humana? A aquisição do conhecimento, né, a informação, ela é sempre um processo de clarificação, né? Então, não se pensa você atuar na sua profissão, seja ela qual for, num contexto de isolamento. Então, só tenho o meu conhecimento, eu só administro os fundamentos da minha área. Né? Perfeito. Isso vai te deixar numa questão bastante ilhado, né? Porque você vai ter dificuldades de ter uma interação, de compreender mecanismos, de se posicionar e de ter um conhecimento que possa te despertar a orientação de como conduzir e principalmente de quem você solicitará informações ou necessidade de compartilhar com outros profissionais. Se a gente pensar sobre o conhecimento hoje da psicologia, da neuropsicologia, das neurociências, né? O pessoal da economia, por exemplo, hoje precisa muito desse entendimento. Hoje tem uma coisa chamada tomada de decisão, por exemplo, que é um processo Perfeito. mental altamente complexo, que se você vai analisar comportamento de risco, de investidor, né, você tem que ter essa base de entendimento. Por que um cara arrisca tanto, por que o outro não, por que age dessa maneira. Então, eu preciso entender, ter noção desses procedimentos, desses conhecimentos, né, de atitudes, de comportamentos que possam me auxiliar. Como o advogado precisa ter informações de uma série de questões para ele saber se posicionar e de como ele vai conduzir um procedimento ali mais específico Na na, avaliação dele do na caso, né? avaliação dele, no papel dele, exatamente. Aí até mesmo o próprio juiz, como ele vai articular isso, depois orquestrar isso numa tomada de decisão, analisando um caso específico de uma psicopatologia, enfim, certo? Exatamente. O operador do direito hoje, ele precisa estar muito ciente, ele tem uma ampla interação com essa área para ele ser subsidiado no sentido do que solicitar do outro. Né? Quais são Uhum. as contribuições que uma área tem para outra? Né? Então, porque as lacunas, né? As intersecções são preenchidas, né? Essas lacunas das intersecções, dos processos tangenciais, são preenchidos exatamente com o conhecimento daquela área que eu não domino. Então, Uhum. cada vez mais, essa confluência de saberes, ela precisa ser passada para cada área, pelo menos as noções mais básicas, mais essenciais ali dentro de uma de compreensão de um determinado fenômeno. Né? Então, no direito é muito isso. Né? Então, é a grande pergunta: o que é que o advogado precisa saber da psicologia? O que é que o juiz precisa saber da psicologia, das neurociências, da medicina? Então, você Uhum. precisa ter essa base para se posicionar. Como Você, oposto também, né? O que é que o psicólogo, o médico precisa saber do direito? perfeito, perfeito. Para como atuar? Né? Uhum. Você acredita, então, que cada vez mais é necessária essa visão interdisciplinar na relação do comportamento humano, né? Porque são vários aí, fenômenos que podem estar acontecendo, tanto no contexto externo como internamente, na mente da pessoa. Exatamente. A questão da configuração da neurociências, por exemplo, a neurociência surge exatamente dessa derivação, né? De você ter um Observar uma conglomerado patologia, de, né? exatamente, não só patologia, mas o funcionamento, né? Uhum. Como funciona determinadas áreas. Então, quando você junta farmacologia, quando você junta neuroquímica, quando você junta biologia molecular, psicologia, psiquiatria, farmacologia, antropologia, sociologia, né? Você está buscando as várias vertentes que agregam conhecimentos, né? Exatamente para isso. Né? E isso é uma mudança que a gente precisa ter muito interessante. Eu participei de um simpósio do consulado britânico, eu fui convidado para participar sobre neurociências e violência. Né? Legal.
E é muito interessante porque aqui no Brasil a gente ainda tem umas coisas muito segregadas, né? Os conhecimentos ainda são muito territorialistas, né? No sentido, é muito exclusivo só aquela área, né? Isso, e as pessoas se sentem um pouco ofendidas quando alguém fala da área dele, né? É isso aí mesmo. Claro, Você tem essa leve percepção ou é uma forte percepção? não, isso aí é uma forte É percepção. Aqui as escancarado, né? pessoas, exatamente. E eu fui para esse evento da Inglaterra e eu com essa visão, né, Interessante. brasileira, né, que eu digo bastante medíocre, né, das profissões, É. e de repente estava um cara lá falando de ressonância magnética e tomografia. Aí você falou, pô, que interessante, E o que esse cara tá falando? Vai ver, o cara não, era ele um falando lá de historiador. tomografia com. Ele estava falando dos hooligans, né? Daqueles torcedores Ah, britânicos sim, lá, sim, sim. dos violentos, né? E eu falei, putz, o cara deve ser um baita neurologista, não sei o quê. Não, o cara era um sociólogo, pô. Depois eu fui falar com ele, assim, pô, ele falou, não, eu sou sociólogo, É mas eu sociólogo, pô, tá de estudei sacanagem. neuroimagem, e assim, e tinha lá médicos, tinham psicólogos, assim, ninguém foi incomodado porque o E cara tinha isso neurologia. que é interessante, na nossa visão é estranho, mas para eles é normal. Sim, a nossa visão é uma visão ainda muito hierárquica, preconceituosa, né? Assim, algumas Uhum. profissões sobrepõem. Então, a própria configuração das neurociências, né, vem justamente agregar conhecimento. É como a genética. A genética, há um tempo atrás, eu achava que a genética explicava tudo, não explica tudo. Né? A genética precisa do ambiente e precisa da conduta, por exemplo. O indivíduo pode ter um gene, né, que tem um risco de desenvolver um câncer, mas só ter o gene não é um É. fator que vai O desenvolver fator o câncer. contextual, externo, Exatamente. Você alimentação precisa de envolvido. hábitos, você precisa de estilo de vida, você precisa de uma série de fatores de vulnerabilidade. Então, comportamento também é isso. O comportamento não é só fruto de uma má conexão neuronal ou só de uma condição psíquica, é um conjunto de fatores. E aí a gente precisa de compartilhar essas questões. Então, hoje, as áreas precisam ter esses conhecimentos, né? Então, cada vez mais você precisa ter essa amplitude interdisciplinar nesse sentido, né? Isso não significa ocupação de espaço, né? Isso significa Exato, né? aquisição de conhecimento. O conhecimento ele não pode ter barreiras, né? Eu sempre entendo isso. O Uhum. conhecimento não é... Lógico, você tem a especialidade ou a especificidade do domínio da área, né? Então, por exemplo, eu tenho noções de direito, porque eu trabalho numa interface do direito, mas eu não tenho a profundidade do direito. Eu estudei o direito daquilo que eu vou responder quando eu sou inserido, por exemplo, num processo pericial. Mas isso não me diz, ou não me dá o suficiente contexto de fazer um debate jurídico no contexto. Perfeito. E as Cabe ao... normas e debater com o juiz, um advogado. Exatamente, né? Então, são coisas diferentes, como a mesma coisa, o juiz, o advogado, o promotor, o delegado, ele precisa ter noções do papel da psicologia, de como se identifica o comportamento, em que momento é cabível não pedir uma perícia ou pedir um parecer. Né? É isso que ele precisa ter a noção. Ele não vai fazer o parecer, porque não é da expertise dele. É como eu não Perfeito. vou fazer uma petição porque não é da minha expertise, eu vou fazer um É. laudo. Né? Uhum. Então, mas esses conhecimentos, eles são confluentes, eles não são antagônicos. Né? Então, precisa exatamente dessa visão muito mais coletiva do